Ele foi um dos maiores ícones da cultura pop e também do cenário musical brasileiro. Ajudou a transformar o skate não apenas em um esporte muito popular entre os jovens, mas também muito respeitado. E ganhou seu próprio documentário, ainda que seja em meio a circunstâncias tão trágicas, né? Hoje eu quero conversar com vocês um papo bem suave, bem tranquilo. Isso aqui não é uma crítica, mas eu quero conversar com vocês sobre as lições que eu aprendi assistindo o documentário Chorão Marginal Alado. Vamos lá? Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês e quero aproveitar e pedir o seu apoio. Vocês sabem que isso é muito importante para que o canal continue crescendo, então checa se você tá inscrito aqui. Se você não tiver inscrito, já faça esse trabalhinho para que você possa ser sempre atualizado toda vez que entrar algo novo. E lá no Instagram, ó, a gente continuou com esse papo, falando muito de pertinho sobre várias coisas relacionadas à cultura pop. E eu vim aqui falar com vocês sobre esse documentário que foi dirigido pelo Felipe Novaes e que chegou a ser premiado na Mostra de Cinema de São Paulo. Pois bem, esse filme foi lançado em abril desse ano, foi depois lançado lá na plataforma da Paramount Plus e agora chega na Netflix e eu tenho certeza que ali ele vai ter um alcance gigantesco. E se você não sabe quem foi o Chorão foi um dos músicos mais importantes do cenário do rock nacional, acabou conseguindo conquistar fama internacional com o Charlie Brown Jr., é claro que assim, eles fizeram fama internacional, mas muito com o público brasileiro mesmo, mas fizeram um turnê para fora do país. E ele acabou indo de forma muito trágica, né, gente? Ele se despediu da gente de forma muito trágica. E depois, pouco depois, nós tivemos a perda terrível também do Champignon, que era um dos membros do grupo também. E uma das coisas que eu aprendi com esse documentário é sobre a forma como nós lidamos com as pressões ao nosso redor. Quando uma pessoa acaba ganhando um status social e popular muito grande, as pressões ao redor dessa pessoa naturalmente acabam crescendo também, né? E isso pode ser muito desestabilizador, isso pode afetar demais o emocional de uma pessoa. E eu tô falando isso pra vocês, é claro, numa escala de alguém que é famoso, mas quando eu assisti esse documentário, eu fiquei pensando muito até mesmo em como nós lidamos com as pressões. Hoje, vivendo nesse mundo de internet, de redes sociais, todos nós sentimos, ainda que em níveis diferentes, a pressão de ter que mostrar uma certa imagem publicamente. Seja para você não ser cancelado, ou seja para você, sei lá, tentar ser aceito por alguma tribo. Não ser cancelado já entra nisso, né? Porque hoje, infelizmente, por conta dessa cultura demoníaca do cancelamento, as pessoas elas têm tido medo de demonstrar a sua opinião, porque hoje qualquer coisa que você fala pode ser interpretada da forma incorreta. E a gente convive com uma pressão gigantesca todos os dias que se transforma em ansiedade no nosso coração, tentando fazer com que a gente tenha dificuldade de caminhar, de dar um passo adiante, de ir além. E eu vejo que o Chorão sofria muito com isso. A pressão de ter que suprir para sua casa, de ter que suprir para as pessoas que estavam ao seu redor, de garantir o emprego de um monte de gente. E nisso ele não tinha paz, né? Ele não tinha paz na sua mente, ele não tinha paz no seu coração. E ele tentava lidar com todas essas pressões da pior forma possível, consumindo substâncias que não eram saudáveis e que no final das contas só iam levá-lo para o seu fim, ao invés de resgatar o seu vigor. E eu acho que hoje, com esse universo que a gente vive, nós acabamos ficando muito, sabe, vidrados nisso, que a gente quer que as pessoas pensem a nosso respeito, quais são as expectativas que as pessoas têm sobre nós, como a gente quer ser visto, como a gente quer ser lembrado. E isso é uma coisa que Deus sempre fala muito comigo na presença dele, que eu não tenho que olhar para isso, a gente não tem que olhar para isso. A minha vida não pode ser movida pelo medo de não ser aceita pelos outros, ou pelo medo de um cancelamento, ou pelo medo de não suprir as expectativas que qualquer pessoa possa ter sobre mim. Isso é algo muito pesado, gente. Expectativas são coisas muito pesadas, que nem eu e que nem você vamos conseguir suprir. Então, isso foi algo que, assim, fortaleceu muito no meu coração, sobre como é pesado quando a gente tenta fazer as coisas
pensando no que os outros vão achar de nós. A gente tem que levar em consideração a opinião dos outros, obviamente, mas a gente tem que ter muita sabedoria de saber filtrar aquilo que a gente recebe, porque senão isso se transforma em um fardo enorme. Outra coisa que eu também aprendi muito com esse documentário do Chorão foi realmente o amor que ele tinha pela música. Eu fui no show do Charlie Brown Jr., se eu não me engano, quando eu era mais nova. Ele é muito da minha geração, né? A minha geração, anos 90, anos 2000, cresceu. Os millennials cresceram ouvindo Charlie Brown Jr., né? E assim, eu gostava demais da banda. Até hoje é uma banda que eu gosto muito, eu acho que as letras são muito poderosas. E a gente vê o amor que ele tem pela música. E como isso, às vezes, era transposto de uma forma tão profunda nas suas canções, né? Mesmo ele com tantos problemas, a gente enxerga que ele expressava reflexões muito profundas, mesmo sendo um cara tão simples, de pouca formação, ele tinha reflexões muito profundas sobre a vida, sobre a existência humana, e ele sabia colocar isso no papel de forma que ninguém conseguia colocar. Mas ao mesmo tempo que isso era uma dádiva, às vezes isso se tornava também um peso para ele. E é interessante a gente entender como as coisas funcionavam na mente dele, como ele era uma pessoa muito metódica e exigente no seu trabalho. Então é um documentário que ainda mostra esse lado artístico do Chorão que a gente não conhecia enquanto ele estava vivo, né? Mas um ponto que eu acho que o documentário falhou um pouco foi em não explorar mais a fundo as complexidades com as quais o Chorão lidava, porque ele realmente era um cara muito agressivo, né? Ele não sabia dar uma resposta amorosa para ninguém. Ele era um cara que não apenas era difícil de lidar, como não tinha sabedoria na hora de lidar com as pessoas, né? A gente vê ali no documentário alguns momentos de humilhação, que ele submeteu até mesmo o Champignon, que é o baixista. E não só isso, né? Ele era um cara que era muito inflexível. E o filme tenta mostrar isso tudo como uma película para ele blindar todos os traumas com os quais ele lidava, as suas dores, os seus problemas emocionais. Ele tinha alguns problemas emocionais que não são explorados aqui no documentário, que eu acho que não apenas seriam muito importantes, mas ajudariam a gente a entender quem era o Chorão para além da música que ele fazia. Isso foi algo que eu senti um pouquinho de falta do documentário, mas é um documentário que, assim, consegue mostrar de forma bem legal também que ele não tinha muita maturidade para lidar com todo o sucesso que estava ao seu redor, como normalmente os músicos não têm, né? Porque a gente sabe que a ascensão ao estrelato, quando ela vem, ela tende a ser muito eufórica, muito explosiva, e eu acho que assim, é difícil para qualquer ser humano ter o emocional necessário para lidar com tudo isso sem que isso suba a cabeça em algum determinado momento, né? E essa foi uma das grandes lições que eu aprendi com o documentário Chorão Marginal Alado. É como quando a gente também acelera demais um processo que deveria caminhar de forma mais lenta, a gente acaba mais se prejudicando do que realmente se dando bem. Eu não digo que esse foi o caso do Chorão, não, de forma alguma, porque ele já tinha uma história com a música muito antiga, mas o que eu queria dizer é justamente sobre essa questão da ascensão. Às vezes a gente quer dar passos maiores que as nossas próprias pernas, a gente quer conquistar coisas que nesse momento nós não temos estrutura mental, física e emocional para lidar com essa conquista. Mas às vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente passa por cima de todo o processo necessário que a gente precisa passar só para tentar chegar lá mais rápido. Como eu disse para vocês, isso não está ali no documentário. O Chorão, ele é um cara que tem uma carreira muito extensa, ele não brotou do nada, mas o que eu quero dizer para vocês é que a forma como o estrelato pesou na vida do Chorão é a mesma forma como aquela conquista certa na hora errada pesa também na nossa vida. E eu consegui fazer essa analogia assistindo a esse documentário e consegui entender mesmo, assim, não é nem entender, eu consegui me lembrar de algo que Deus sempre me diz todo santo dia, que é a importância de respeitar o processo. Porque se eu for falar para vocês
Tem coisas que eu gostaria de estar vivendo hoje que eu ainda não tô. E que se eu tivesse o poder, eu faria tudo isso acontecer nesse exato momento. Mas eu também tenho certeza de que se eu fizesse isso, ia ser um fiasco, tudo ia dar errado, as coisas iam fugir de controle. E ao invés de eu ser abençoada, isso poderia se transformar numa maldição na minha vida. Porque era a coisa certa vindo no momento errado. Então, é bom ser lembrada de como o processo na nossa vida é importante, o processo de conquistar as coisas no tempo certo. E assim, eu não sei o que você pode estar enfrentando nesse momento, qual é a luta que você pode estar enfrentando, ou qual é aquele sonho, aquele desejo, aquela conquista que você almeja ter e que você acha que você já deveria ter conseguido e que até agora não veio. Independente disso, o que eu queria dizer para vocês é algo que o documentário me lembrou, que é o processo é importante. Porque às vezes você não está preparado para receber tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E o processo é muito importante porque é nele que a gente vai se transformando, que o nosso caráter vai mudando, que a nossa postura diante das situações vai mudando e que até a nossa determinação e a nossa sabedoria vão sendo consolidadas da forma correta. E é uma pena a história do Chorão ter terminado do jeito que terminou, mas é muito claro a gente ver que a pressão do sucesso, de ter que entregar resultados, de ter que ser ele, de ter que ser o primeiro, de ter que ser o líder de uma banda e ao mesmo tempo um dos precursores do rock nacional, todas essas pressões elas eram muito grandes nele e tudo isso era difícil demais para sua mente. Então é muito louco a gente ver tudo isso sendo expresso no documentário, porque se a gente parar para analisar, são coisas que numa escala diferente se assemelham muito com a nossa própria vida e com as coisas e os sonhos que nós almejamos conquistar. Então, Chorão, Marginal Alado é um documentário que é curtinho e que vale o seu tempo. E eu tenho certeza que você vai se emocionar. Se você é dessa geração millennial que cresceu ao som de Charlie Brown Jr., você vai se identificar com muitos momentos ali do documentário, porque ele dialoga muito com a geração que cresceu ouvindo o artista. E se você gostou desse vídeo, não saia daqui do canal. Continue aqui comigo, porque vocês sabem que tem sempre muita coisa boa. E lá no Instagram, no @rafagomes, esse papo continua bem de pertinho também, ok? Um beijo pra todos vocês e a gente se vê na próxima.